Já estamos quase terminando o mês de janeiro, mas não podemos deixar de falar sobre a importância do Janeiro Branco. O mês é conhecido como Janeiro Branco por se referir a uma campanha brasileira iniciada em 2014 que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. O mês de janeiro foi escolhido porque é nele que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. Oi, Rejane, bom dia. Bom dia, Cleide. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá falar de um tema tão importante que é dar visibilidade para a nossa saúde mental. Como é que surgiu essa questão desse Janeiro Branco? Por que janeiro já vi o porquê dele, né? Mas da onde surgiu? Por que surgiu? Tem um psicólogo lá em Minas, em Uberlândia, chamado Leonardo Abrão. E partiu dele numa equipe com outros profissionais da psicologia, da saúde mental. E eles colocaram, então, em janeiro, como você mencionou, porque a gente está naquele propósito, né, de ter um ano ali com coisas boas, com desejos, e trazer a cor branca, porque a cor branca representa paz, equilíbrio, enfim. E aí eles colocaram esse mês com essa cor para chamar a atenção das pessoas para a nossa saúde mental. Eu queria trazer um dado aqui importante. Nós temos no mundo 30% dos adultos cumprem critério para algum tipo de transtorno mental. É muita coisa. De cada 10 pessoas, 10 adultos no mundo, 3 cumprem critério para algum transtorno, transtorno de humor, transtorno de ansiedade e assim por diante. E hoje nós temos também uma pesquisa realizada por uma equipe no Rio de Janeiro, que aqui no Brasil, a incapacidade, né, de trabalho por questões inúmeras, por depressão e por ansiedade, ocupam a 5ª e a 6ª posição. Então, olha como que a nossa saúde mental tem repercussão na nossa vida. E é claro, gente, se a gente tem ali a possibilidade de cuidar da nossa saúde física, de dedicar tanto tempo para a nossa progressão na nossa carreira, se a gente se preocupa ali na educação com os nossos filhos, se tem tanta coisa que a gente tem que dimensionar, a saúde mental, ela permeia todas essas esferas. Não adianta deixar ela ali esquivada, porque ela vai se fazer presente em todas as nossas relações, com a família, com o trabalho, com os amigos, com a comunidade. Mas quando a gente ouve falar saúde mental, a primeira coisa que remete é uma doença grave. É uma doença, nossa, então eu tenho alguma deficiência, eu nasci com alguma deficiência, eu sou um débil mental. Passa pela cabeça isso, mas não é nada disso. Não. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do aspecto emocional, prioritariamente emocional, comportamental e cognitivo que a gente tem na vida. Na verdade, gente, se a gente for trazer isso bem para o nosso dia a dia, como é que a gente anda lidando com as nossas emoções que trazem desconforto. Exemplo, raiva, tristeza, frustração, medo e ansiedade, mágoa. Como é que eu conduzo isso? Porque em dosagens pequenas, isso faz parte da vida, mas em dosagens pequenas isso não traz um grande impacto. Mas quando essas reações começam a aparecer de uma maneira muito frequente, ou de uma maneira muito intensa, eu passo sim a ter um prejuízo na minha relação com as pessoas e com o mundo e também um próprio sofrimento, porque tem muitas pessoas que vivem a vida emocionalmente de uma maneira muito penosa, muito doída. E a gente não pode, a vida é feita para a gente viver ela de uma maneira mais plena, mais em paz, e por isso o branco transmite isso também, além de ser a cor do Ano Novo, do Réveillon, é também um simbolismo de equilíbrio, de paz, de positividade. Então, não falar sobre isso é perder muito. Mas você está falando aí, como que eu vou conduzir todos esses problemas que eu tenho de depressão, de culpa? Ué, mas eu não tenho consciência que eu tenho que administrar isso? Aí é que tá. Aí é que tá. Então, vamos começar a nossa história. Sim.
É uma coisa muito frequente perguntar para quem trabalha com saúde mental, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, o que a gente precisa fazer. Primeiro é ter dimensão de como está a nossa saúde mental. São perguntas que muitas pessoas não conseguem responder com clareza. Vão tocando a vida. Isso. E aí vai levando. Acha que, inclusive, por exemplo, um excesso de irritabilidade é da minha personalidade. Ou tem gente que acha que a vida é assim mesmo. Gente, que a gente não precisa ser muito feliz, não. Que você pergunta pra pessoa, e aí, como que você tá? Ela, eu vou levando. Parece que não tem aquele encantamento com a vida e que isso também é normal. Ser meio triste é normal, ser meio nervoso é normal. E a gente tem que tomar cuidado. É claro que o ser humano, gente, a gente não usa nem muito essa palavra normal. Faz parte do humano modular as emoções. Tem situações em que eu vou para alegria, tem situação que eu vou para tristeza, mas ainda tem uma sensação geral de bem-estar com a vida ou de possibilidades de dar conta das demandas da vida. O duro é que a gente perde um pouco esse eixo condutor e aí a gente começa a ter muito impacto. E aí, quando fazem essa pergunta para quem trabalha com saúde mental, a gente fala assim, bom, o que precisa fazer, pessoal? No geral, você em casa, se eu fizer essa pergunta para você, o que você acha que é necessário ser feito para cuidar da sua saúde mental? Eu acredito que boa parte das pessoas tenham já um pouco dessa resposta. Por exemplo, é importante dormir bem. Eu não sei se você sabe, Cleide, mas quem sofre de insônia, quem não tem um sono reparador, tem mais chance de desencadear depressão do que quem não tem. Eu imagino que sim. Então, porque é o cérebro. Nós estamos falando do mesmo órgão. O cérebro coordena o pensamento, coordena a emoção, coordena o sono. Então, dormir bem é importante, uma dieta equilibrada, evitar aquilo que causa tanto impacto no cérebro, por exemplo, um álcool excessivo, ele pode trazer num primeiro momento uma euforia, mas depois ele é depressor, que a gente fala, ele dá uma queda ali na dopamina e a gente começa a ter ali um mal-estar com o nosso ambiente e tudo. A gente sabe que a atividade física aumenta a produção de neurotransmissores que produzem prazer. Então, a gente mais ou menos sabe. A gente sabe que a gente tem que ter momentos de relaxamento, a gente sabe que a gente tem que ter bons relacionamentos, a gente sabe que a gente tem que dosar o nosso tempo de redes sociais, porque a rede social mostra pra gente um mundo ideal, ilusório, fantasioso, que é todo mundo rindo, todo mundo passeando, todo mundo alegre, Então a gente sabe disso, mas aí é que tá a questão. Existe uma distância entre o saber e o fazer. Então a gente acaba conduzindo a vida sabendo disso, mas não aderindo de fato aos cuidados com a nossa saúde mental. Será que existe um pouco de medo? Porque eu fico pensando assim, se eu falar que eu tô muito feliz, isso pode passar falso ou então pode passar inveja. Tem gente que pensa assim. Então eu falo assim, não, eu tô muito feliz com alguma coisa, mas eu vou me conter. Isso também é problema mental? Você fez uma pergunta, Cleide, colocando assim, será que isso é um pouco de medo? Não, isso é muito medo. Ah, não é um pouco, não. Eu queria trazer aqui um conceito um pouquinho mais teórico, tá? Tem um teórico chamado Lacan que a frase dele é, uma das frases, né? A felicidade não é para os covardes, então a felicidade é para os corajosos. Por quê? Porque não é fácil bancar, colocar no mundo os nossos desejos, inclusive colocar no mundo até mesmo as nossas alegrias. E é mesmo. Eu já tive aqui em alguns momentos falando o tanto que o ser humano se identifica, o tanto que o ser humano se sente acolhido pela queixa, pelo sofrimento, aquela sensação assim, olha, eu não estou tão bem, não estou tão feliz, então ok, você também não está tão bem, tão feliz, então a gente tá igual. Se eu começo a me pôr no mundo muito alegre, muito cheia de empolgação, olhando sempre a vida de uma forma muito positiva, Rejane, parece que você tá com aquela síndrome de Poliana, cai a ficha, a vida não é assim não. Exatamente. Não tem aquela... Exatamente. A gente começa a
ter menor, como se fosse até credibilidade, porque a vida não foi feita, a vida foi feita para sofrer, a vida foi feita para... A gente associa, inclusive, esforço a sofrimento, né? As obrigações a sofrimento. É claro que tem muita obrigação que é penosa, né? A gente enfrentar, ter a disciplina que o cotidiano nos exige. Nem sempre a gente faz isso rindo daqui até aqui. Mas tem inúmeros momentos que a gente pode levar a vida com leveza, com curtição, com sorriso, com alegria e a gente não dá conta de se colocar nesse lugar. E mesmo porque tem as caras e bocas. Quando você está muito feliz, está contando dos seus projetos, alguma coisa... Olha a cara. Não é? Cleide, você tocou num aspecto que é muito forte para o ser humano. Nós somos seres sociais. Aí o que a gente tem a tendência de fazer? Tudo bem, a gente precisa dos outros, mas a gente começa a colocar no outro um valor, uma demanda, um pedestal e a gente passa a se preocupar homericamente com aquilo que o outro vai pensar de mim. O outro, eu vou ser, então, validada pelo outro, uma preocupação muito grande de, ixi, se eu fizer aquilo, o outro não vai concordar ou não vai se sentir bem, e aí eu perco aquele lugar da pessoa super legal, da pessoa amada, então eu começo a me sucumbir àquilo que eu acho que o outro deseja de mim, porque às vezes o outro nem deseja aquilo, mas a gente interpreta que acha que é, então a gente começa a abrir mão dos nossos desejos, do nosso tanto, da nossa forma de viver, fazendo aquilo que eu acho que é o jeito que eu vou ser melhor recebida pelo outro. E aí começa a dançar nessa história de bem-estar emocional na vida. Bom, voltando aqui especificamente ao Janeiro Branco, que você enumerou vários problemas que a gente tem sobre a saúde mental. Quando a partir de hoje, que eu estou vendo a Rejane falar aqui na TV Pai Eterno, eu posso começar a pensar nos meus problemas e tentar direcionar a minha vida para uma vida mais feliz, uma vida mais plena, não tão infeliz, vamos dizer assim. Qual que é um gatilho para que isso aconteça? Excelente pergunta. Não tem como a gente fazer a limpeza de uma casa se a gente não primeiro enxergar a sujeira dela. Então, não tem como a gente fechar os olhos e como é difícil para algumas pessoas se aproximar lá das suas questões emocionais. Muitas pessoas não se aproximam das suas emoções e nós temos até nome para isso. Isso se chama, é uma negação. Finge que está tudo bem ou que nada está acontecendo ou que a vida é assim mesmo. Quando é num aspecto ainda mais intenso, chama de recalque, que é levar mesmo ali para o inconsciente, eu não quero tocar naquele assunto, só que a emoção borbulha na gente. E se a gente não traz ela à tona de uma forma consciente, ela vai se manifestar, ou trazendo para a gente um transtorno mais evidente de ansiedade, de humor, de depressão, ou também de outras formas, né? Desencadeando na gente ali algum comportamento obsessivo, algum tipo de vício, algum tipo de doença psicossomática. Então, olhar para si, o que é que causa impacto na minha emoção? Principalmente, o que tem trazido para mim no meu dia a dia que me traz tristeza, mágoa, irritabilidade? Tem alguma coisa que está acontecendo e aí, de novo, né? Aquelas angústias que a gente sente, a gente fala muito disso aqui, a angústia, ela é um sinal de que tem algo que não está legal. E não adianta querer tapar os olhos, os ouvidos, encare a situação, aproxime daquilo. Tem pessoas que estão tão acostumadas a não atender os próprios desejos que elas não estão conseguindo nem mais reconhecer o próprio desejo. Nossa. E aí elas caem numa cilada, que é a cilada do tanto faz. E o tanto faz esperando a morte chegar. Isso, não se coloca na vida de uma forma desejante. Tanto faz. Que roupa que eu vou pôr hoje? Tanto faz. O que eu vou comer hoje no almoço? Tanto faz. Vamos sair hoje? Onde você está querendo ir? Tanto faz. Ou seja, eu não sei mais nem identificar aquilo que eu desejo. Ou tem pessoas também que estão já tão
distantes do bem-estar emocional que elas também não conseguem identificar o que causa sofrimento emocional mais. Nem sei por que eu tô assim, mas tem motivo. Ela é que não está sabendo fazer a leitura do que é que está acontecendo ali na sua vida para levá-la para aquele lugar de tristeza, de frustração, de não tô nem aí, ou de irritação, de nervosismo, ou de ansiedade, de medo, ou de... Tem alguma coisa que deu aquele gatilho, só que ela tá tão sem se autoconhecer que ela não consegue mais perceber sozinha o que é que está acontecendo, o que é que está causando aquilo tudo. Você deu um norte aí pra gente se tocar com a gente mesmo. Agora, eu em família, eu tenho uma mãe, eu tenho um filho, eu tenho uma tia, tenho uma comunidade dentro da minha família, que eu convivo muito com essas famílias, e eu vejo sinais nessas pessoas, né? Como é que eu posso chegar para ela e falar assim, olha, seu estado emocional não está muito bom, sem causar briga? Porque é tão delicado falar disso e como a gente, eu mencionei agorinha, tem pessoas que negam muito e é difícil enxergar. Eu acho que a gente tem que ter essa assertividade mesmo. A hora de falar, o jeito de falar, como falar. Para uma pessoa que eu já sei que ela tem dificuldade de assumir para ela mesma que ela não está bem emocionalmente, eu não vou fazer essa colocação na frente das outras pessoas. Eu não vou fazer essa colocação na hora que ela teve ali um momento mais intempestivo. Eu vou dosar o momento, escolher mesmo o momento e com muita cautela, inclusive... A gente tem uma tendência de autodefesa muito grande. Então, se vem alguém e fala alguma coisa pra mim assim, olha, Rejane, você é muito isso ou aquilo, antes de ouvir, a primeira coisa que passa na minha cabeça é assim, e quem é você pra, né? Então, vamos com calma. O que eu sugiro que a gente possa fazer? Imagine, então, você que tenha um familiar, um parente, um amigo, um colega, que você perceba que está precisando de ajuda. Escolha um momento, um lugar para falar. Olhe para essa pessoa. Primeiro, anuncie para essa pessoa que todo ser humano tem o lado A, tem o lado B, tem as fases da vida que a gente está mais assim, mais assado, mas descreva para a pessoa e selecione comportamentos que aconteceram, assim, ao invés de falar assim, você é muito nervosa, pontue, olha... Eu observei naquele dia e naquele outro, você teve uma reação assim, assim, assado, me chamou um pouco a atenção. Todos nós temos reações que muitas vezes a gente não gostaria, mas eu acho que com você tá ficando uma coisa mais frequente. Você não toparia, observar isso com um profissional, de repente pode ser que ele te ajude. E eu sempre gosto de falar, quando é com alguma pessoa, eu dou também uma narrativa sobre mim. Sabe, quando você fala assim, olha, porque eu, até por ser da minha área, eu não paro de fazer minha psicanálise e tudo, mas quando eu vou falar, eu falo, olha, pra mim serviu tanto, eu me libertei tanto de algumas mágoas, algumas coisas, trabalhando coisas em mim, de repente pode ser que você julgue interessante, experimente, mas tá vendo que não é cobrando, não é apontando o dedo, você precisa de fazer terapias, eu não tô aguentando mais, ou seja... Lá no fundo, você nem tá falando tanto da pessoa melhorar, você quer que ela melhore para você suportá-la melhor. Então, assim, é com calma, gente. É um assunto delicado, mas que se a gente não verdadeiramente olhar, acolher, ele pode ter consequências muito graves, muito incapacitantes e, inclusive, a possibilidade mesmo mais extrema, que é a questão do suicídio. Rejane, e é quando a gente está nesse momento de tanto faz, é aí que a gente tem que procurar ajuda? Eu acho que tem N possibilidades, mas levar a vida de uma forma não desejante é um grande sinal. Na verdade, não é viver, A gente vai sobrevivendo aos dias, até a hora que Deus achar que a gente não precisa estar aqui mais. Então, a gente não conseguir priorizar o nosso bem-estar, não conseguir identificar, gente, elementos que nos tragam sensação de interesse. Eu gosto tanto, assim, eu acho que, e isso não sou eu falando, Freud falou isso desde o início do século XX, as possibilidades que a gente tem de se surpreender com a gente mesma, através, inclusive, de mecanismos que a gente chama de sublimação, que é a arte, o esporte, o conhecimento científico, a religiosidade. Então, tem tanta possibilidade, tem pessoas que se desconectaram com o seu propósito de vida.
Tem gente que nem sabe qual é o seu propósito de vida. Nasci, estou aqui, vou cumprir com aquilo que eu acho que é o esperado de mim e toco a vida até a hora de eu morrer. Será que a gente não pode se dar a oportunidade de olhar um pouco mais para dentro de si e falar o que é que me causa desejo? Por que será, né? Eu queria encontrar um caminho aqui de ter uma vida, né, um pouco mais plena, um pouco mais cheia de entusiasmo, de possibilidades, de alegria por estar viva e conduzindo a minha vida alinhada com aquilo que eu desejo. Gente, a Rejane, essa mulher maravilhosa, ela é mãe. Antes de vir aqui para o programa, ela fez uma palestra aqui na TV. Ela levou os filhos para a escola. Ela é professora, viaja para outros estados para dar aula. Ela tem um consultório que ela atende milhares de pessoas. Você faz terapia também? Muito, e eu não paro de fazer. Inclusive, Luciane Godoy, uma grande analista daqui, conhecida, né, no Brasil e no mundo, a gente precisa, eu não abro mão, porque, gente, vamos lá, eu trabalho com isso é meu, né, objeto, ofício, né? Meu ofício, não tem jeito, mas como é bom, inclusive para quem convive comigo, né, eu estar fazendo terapia, porque tem umas coisas na vida da gente que a gente tem que dimensionar. Muitas e muitas vezes, Cleide, quando alguém vem e me faz uma mágoa, me deixa chateada ou me deixa irritada, na grande maioria das vezes, essa reação emocional não está falando só do outro, está falando muito de mim. E a gente sozinho tem dificuldade de identificar isso. Então eu fiquei muito chateada ou muito magoada com o que o outro fez comigo. Mas esse momento pode trazer um aprendizado para mim. O outro está me colocando num lugar, ou está me fazendo ver, ou alguma coisa que eu não quero. Então, claro que tem situações óbvias que o outro realmente pode muito fazer mal a mim e eu ter sido uma plena vítima daquilo. Mas, no geral, na maioria das nossas relações corriqueiras, de família, de relação afetiva, de trabalho, de amizade, tem muito mais mágoa e inquietação, falando muito mais de mim do que do outro, e eu não estou conseguindo conduzir isso. Por isso que a gente fala, se está difícil para você administrar o seu recurso emocional, procure uma ajuda profissional. Não deixe isso se agravar. E tem mais um dado importante. A ciência mostra pra gente, quanto mais cedo um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade for cuidada e tratada, maior a chance de uma evolução positiva e menor a chance de uma recaída. Se a gente deixa para acudir, né, a si mesmo só lá na frente, a ajuda fica muito mais difícil de acontecer, ela demora um pouco mais e a chance de recaída é maior. E pensando, inclusive, Cleide, em aspectos químicos do cérebro. Porque se a gente vai levando uma vida muito irritadiça, muito triste ou muito ansiosa, isso vai trazer para o cérebro uma configuração química que muitas vezes, inclusive, além do momento de psicoterapia, até mesmo uma intervenção com remédios pode ser que seja necessária. Eu vou dar um depoimento aqui, foi uma coisa que eu aprendi com você. Lá na minha casa, a garagem é de gaveta, né? Meu irmão põe o carro dele ou o meu, sempre um tem que sair para tirar o carro para o outro ir. E aquilo me irritava. Ele falava assim: mana, vamos manobrar a frota. Ou seja, para eu tirar o meu carro para ele passar com o dele. E aquilo me irritava, me dizia: mas agora que eu cheguei, agora que eu vou descansar, já vem você para tirar esse carro daqui de novo, tal. Aí um dia, nós conversando aqui, você explicando aqui para as pessoas, estava falando do estado de irritabilidade, e eu comecei a não ficar mais irritada com isso e tentar fazer aquele ambiente ficar mais gostoso. Aí eu falava para ele assim: vamos manobrar a frota? Eu falei: espera só um pouquinho que eu vou tomar uma água. E tomava água e respirava. Vamos, meu irmão, vamos embora. Eu comecei a fazer isso com mais alegria. Gente, eu estou fazendo sem ver. Porque eu comecei a exercitar isso. É um exercício. Ótimo. Você começou, olha só, você tirou o holofote daquele suposto sacrifício, assim. Você estava olhando aquela cena com um holofote muito grande, daquele esforço que você teria que fazer. Você virou e falou assim: gente, eu vou tirar um pouco esse holofote, eu vou ver a coisa aqui com maior clareza. Porque, na verdade,
Tá, você queria descansar, mas ir lá tirar o carro para colocar outro, enfim, para fazer essa manobra da frota, não é também uma coisa tão merecedora de você sair do seu equilíbrio, né, emocional e se deixar tomar por aquilo. E você deu um exemplo muito bacana, que é isso, é reconhecer, tentar conduzir a emoção melhor, e tem outras inúmeras situações que a gente pode, inclusive, pensar preventivamente. Então, tem tanta coisa que poderia ser melhor alinhada entre as pessoas. Combinar as coisas antes, de um jeito que... Tem gente que não tem coragem de falar. Acha ruim até a pessoa fazer de tal jeito. Mas é difícil mesmo a gente se colocar... Por isso que eu falei, colocar o seu desejo no mundo não é fácil. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que eu atendo, uma adulta mulher, e ela fica muito chateada, porque nós estamos aqui em Goiânia e é muito comum aqui em Goiânia as pessoas terem uma chácara, um sítio, uma fazenda para passar o final de semana. E ela comprou um sítio para ela passar o final de semana e agora o sítio dela está virando uma hotelaria. Todo final de semana tem algum parente querendo ir e tal. E não foi esse o propósito dela. O propósito dela primário é ela descansar. E agora está tendo um efeito oposto. Ela está no final de semana trabalhando para um monte de gente que vai lá e tendo que ser visita. E ela até quer receber visitas, mas de vez em quando. E agora começou uma história de alguns parentes aparecerem sem avisar. Ou avisa que vai. Eu também vou, eu tô levando tal coisa para um churrasquinho, do tipo... a pessoa que está indo sem convidar não percebe que ela está descontente com isso. Aí que vem a questão, por isso que eu falo, ela se queixa dessa parente, mas ela está falando dela. Por quê? Porque o incômodo dela vou usar essa palavra, a covardia que ela tem de não se posicionar. Ao invés, e tem tantas formas, eu não preciso ser ríspida e falar, fulana, não é para você vir, não, mas eu posso falar, fulana, olha, eu gosto muito que você venha, mas eu quero também destinar um momentozinho para mim, eu estou precisando de dar uma descansada e esse final de semana eu vou ficar aqui sozinha. A gente combina numa outra oportunidade. Gente, tem uma demanda tão grande de coragem para fazer isso, porque na hora que ela faz isso, é um risco mesmo. A parente lá pode ficar, ai meu Deus, a fulana não é tão legal. Ou a parente também pode falar assim, tá no direito dela e super entender. A questão é, deixe pro outro a interpretação que ele quiser, mas banque a sua responsabilidade de assumir o seu desejo. Mas vai causar desconforto com o outro? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você também, em nome dessa boa pessoa, legal, deixar a coisa perder o contorno e não colocar o seu desejo no mundo é o que te faz ficar estressado, é o que te faz ficar triste, é o que faz ninguém enxerga, ninguém não sei o que lá, ninguém... mas você também não se coloca. Então a gente precisa de coragem para cuidar do nosso território emocional. Uma coisa que me chamou a atenção, só pra gente acabar aqui rapidinho, que toda vez que o meu irmão me pedia para tirar o meu carro, ele vinha com muito cuidado. Ele falava assim, nossa, ela vai se irritar. E eu via que ele achava ruim ter que me pedir isso. Muitas vezes, ele mesmo tirou o carro, botou lá fora, botou o dele e botou o meu de novo. Então, por perceber esse desconforto dele, que me deu também esse clique. Isso, ótimo. E você fez algo que a gente chama de ressignificação. Você significou essa manobra de frota num lugar, né, mental seu que não te causa mais desconforto. Pode ser que um dia hoje ou outro você ainda ache isso meio cansativo, mas tem várias vezes, e na maioria das vezes, isso é algo muito fácil de se contornar, muito fácil de se manobrar. Bom trocadilho. Muito obrigada pela sua presença. Feliz semana para você. Amém. Obrigada a todos. Vamos, que seja uma semana de paz. Saúde mental, Janeiro Branco, lema desse ano, a vida pede equilíbrio. É isso aí.